Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, entendendo isso então, agora sim a gente poderia ir lá em 1 Coríntios 12 para entender as manifestações do Espírito. No versículo 1, quando fala assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, uma pessoa que não entende as manifestações espirituais, ela é ignorante de pai e mãe no ensinamento das Escrituras. Porque Paulo está falando aqui que ele vai explicar para as pessoas não serem ignorantes. Porque até aqui, os coríntios que se gabavam de ter tanto conhecimento, estavam sendo ignorantes com respeito aos dons e às manifestações espirituais. Como nós vamos ver mais tarde, quando lemos o capítulo 14, né, o capítulo 13, capítulo 14, aqui, nesse versículo 1, a leitura correta seria assim, mas concernente aos espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Então, na realidade, são as manifestações espirituais. Aí no versículo 2, vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É claro que ele está aqui falando essas duas coisas no seu sentido puro, não é? Não é uma coisa do menino lá, o molequinho lá que está brincando de qualquer coisa e fala Jesus é anátema na brincadeira dele. Porque isso não foi algo que foi produzido por um espírito imundo nele. Foi algo, às vezes uma brincadeira, uma coisa qualquer, sem uma coisa inconsequente. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Da mesma maneira, alguém poderia falar assim, então fulano ali falou que Jesus é o Senhor, então foi o Espírito Santo? Não. Porque se ele falou também de maneira inconsequente, como o molequinho ali do campinho de futebol, não vale nada. Jesus não é o Senhor dele. Percebe? Lendo ao contrário isso aqui, alguém só pode dizer que Jesus é o Senhor, de fato, realmente se colocando debaixo do senhorio dele, se isso for uma ação do Espírito Santo. Ok? Aí ele fala que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aqui, a palavra dom aqui é carisma, né? Que é no grego significa carisma. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, antes da gente detalhar mais aqui, é o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Gravou bem? A manifestação do Espírito, que são todas essas que ele vai descrever aqui, é dada a cada um para o que for útil. Então, se uma pessoa chegar, levantar e começar a falar assim, a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: que utilidade tem isso? Ninguém entendeu nada, não aconteceu nada, não resolveu nada. Então, que utilidade teve esse cara ou essa mulher ficar enrolando a língua e falando um monte de palavras que ninguém entendeu? Que utilidade? Nenhuma. Então, não é do Espírito. Percebe? É simples aqui, ó. É simples. A manifestação do Espírito somente é dada a uma pessoa para uma utilidade, para o que for útil. Não para ficar se exibindo. Não é para se exibir, para mostrar, eu sei falar um monte de coisa que ninguém entende, nem eu entendo. Não. É para ter uma utilidade. Então, essa é uma das chaves que a gente tem para descobrir se alguma manifestação é realmente de Deus ou é da carne
ou pode ser até de demônio. Existiu um caso, eu tenho um livro que eu li o caso, um missionário americano que trabalhava na África, em meio a umas tribos lá da África. Ele foi para os Estados Unidos, e aí convidaram ele para visitar uma igreja pentecostal. E ele foi e tinha não sei se era uma mulher ou pastor na frente, começou a falar em línguas estranhas. Na verdade, não é língua estranha, né? A Bíblia é língua estrangeira. Não é uma língua que ninguém sabe, é uma língua que existe, só que de outro país, e a pessoa falando, mas ela nunca aprendeu aquela língua. Essa que é a maravilha da coisa. Isso que era realmente a manifestação de línguas. E a pessoa lá no púlpito começou... E o povo todo, aleluia, glória a Deus, louvado seja. Todo mundo se regozijando com aquilo, né? Aí, a hora que acabou aquela coisa toda, ele chamou do lado a pessoa que o convidou para ir naquela igreja e falou assim: escuta, eu entendo a língua que ele estava falando lá no púlpito. É a língua da tribo onde eu trabalhei, lá na África. É uma língua realmente, é o idioma dos indígenas lá da África. E tudo o que ele falou ali, eram blasfêmias. Ele estava xingando Jesus, ele estava blasfemando contra o nome de Jesus, amaldiçoando a pessoa de Cristo. Era isso que ele estava falando. Eu entendi tudo o que ele estava falando. Só que o povo lá, todo mundo aplaudindo, dando glória a Deus, e ninguém estava entendendo. Era um demônio que estava incorporado no pregador, falando um monte de bobagem e depreciando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então esse negócio de língua, é muito importante saber o seguinte: estão traduzindo isso? Essas línguas que a pessoa está falando, está sendo traduzido? Porque senão, quem pode garantir que ela está falando alguma coisa de proveitoso ou que não é apenas uma manifestação demoníaca? Sem tradução, não. Permaneça calado, ele vai falar depois, mais adiante, né? Se não tem quem interprete, fique calado, fale consigo mesmo e com Deus. Pronto. Ninguém escuta quando você fala consigo mesmo e com Deus. Nesse capítulo 12 aqui de Coríntios, ele vai dividir em três áreas. O versículo 4, 5, 6, ele fala o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso aqui já é muito claro que existe uma trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. De baixo para cima aqui, né, começando no versículo 6, é Pai, e 5, Filho, e o 4, Espírito Santo. E quando acontece uma manifestação do Espírito, o versículo 4, há diversidade de dons ou de manifestações, mas o Espírito é o mesmo. Ele mostra de onde vem a capacidade ou o poder para executar aquela manifestação. Ou seja, do Espírito Santo. Aí o versículo 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Esse aqui mostra de onde vem a direção e a autoridade para nós ministrarmos isso que o poder do Espírito Santo nos deu. Ou seja, a direção vem do Senhor. Então, o Espírito Santo dá o poder para executar, ou capacita a pessoa a executar. O Senhor dá a direção de onde, como, quando executar. Ou ministrar. O que é ministrar? Ministrar é você entregar algo, não é? Quando eu ministro algo, eu estou entregando algo. Eu ministrei a palavra. Eu entreguei a palavra. Então, um ministro é uma pessoa que entrega alguma coisa. Aí no versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Esse versículo 6, ele mostra quem é que está por cima
de todas essas operações, ou seja, de quem que é a supremacia, de quem é o responsável pelos resultados disso, é Deus. Juntando tudo isso, o versículo 4, 5, 6, nada vem do homem. Nada vem do homem. A capacitação e o poder do Espírito, a direção é do Senhor, e a autoridade para fazer isso é do Senhor, por isso que a gente faz em nome do Senhor Jesus, e a operação, ou seja, quem está na cabine de comando, vamos chamar assim, né, é o próprio Deus, comandando isso para acontecer. Então, voltando aqui ao nosso capítulo, eu repito aquele versículo 7, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e aí vem diferentes manifestações. Por exemplo, a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Nós sabemos que nem todo crente tem sabedoria para todas as coisas. Por isso que nós vemos tanta confusão na cristandade. Quando Estevão foi atacado ali pelas autoridades, vamos para Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, ou seja, discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E aí eles apresentam falsas testemunhas e tudo mais. O fim da história nós sabemos qual é. Mas esse Estevão, na realidade, tudo isso aqui foi ciúme. Você imagina o que Estevão devia estar fazendo, os argumentos que ele devia colocar diante de todos esses judeus ali, de diferentes grupos, porque aqui são várias facções de judeus, e ninguém conseguia resistir à sabedoria dele, a sabedoria de Estevão. Faz lembrar aquela passagem em que o Senhor Jesus, aos 12 anos, é levado por seus pais a Jerusalém, e os anciãos, ali, os mestres dos judeus, o interrogavam, e ficavam impressionados com a sabedoria que ele tinha. Porque era divino, era divino. Agora, quando nós vemos Estevão argumentando com sabedoria divina aqui, era o Espírito Santo quem estava usando Estevão para falar coisas que aqueles homens ali não tinham capacidade de retrucar. Então, quando você não consegue retrucar com inteligência, você parte para a ignorância. Foi o que eles fizeram. E vão chegar no final apedrejando Estevão. Então, essa é a palavra de sabedoria. Muitas vezes, cristãos taparam a boca de muitos com a palavra que falaram. De onde veio essa sabedoria? E não é cristão que fez faculdade ou coisa assim, não. É uma sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Então qualquer um pode ter essa sabedoria, essa manifestação, conforme o Senhor dá a cada um. Então aqui no versículo 8 de 1 Coríntios 12, a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A ciência é conhecimento, né? É conhecimento. Ou seja, ele sabe coisas que recebeu por revelação. Paulo, quando falava dos mistérios, né? Quando ele fala, lá em 1 Coríntios 15, ele fala: eis aqui vos digo um mistério. Ou seja, ele estava falando uma coisa que ninguém sabia. Então esse era a ciência, era um conhecimento que ninguém sabia. Depois ele dá em outras passagens, ele fala também de coisas que eles não sabiam. E tem um salmo, vamos para o Salmo 25, versículo 14.
O segredo do Senhor, poderíamos ler também o mistério do Senhor, é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Então, esse tipo de conhecimento não é para qualquer um. É só para aqueles que temem o Senhor e estão em comunhão com o Senhor. Porque eles sabem coisas que os outros não sabem. É uma coisa que o Espírito Santo revela. Esse segredo do Senhor é para com os que o temem. Então, esse é o conhecimento, aqui a palavra de ciência. A palavra de ciência poderia ser traduzido também como palavra de conhecimento. Depois vem o Espírito, no versículo 9, a outro pelo mesmo Espírito a fé. Então é aquela pessoa que realmente, você conhece alguns assim, né? Ele descansa, ele tem a certeza de algo. Ele tem a certeza de algo que vai acontecer, ou que o Senhor vai resolver, que o Senhor vai dar, que não tem dúvida daquilo. Eu me lembro, nós tivemos uma experiência muito assustadora, né? Quando eu morava em Alto Paraíso, eu morei 3 anos lá. E você morando num lugar assim, mais ermo, sem muitas influências, não tinha televisão na época, nem pegava lá televisão, lá só pegava rádio. Você não tinha notícias, você não tinha nada. Então você tinha realmente um sossego muito maior. E na época da chuva, uma particularidade é que quando chovia demais, e lá chovia no inverno, né, que chama do inverno, geralmente é dezembro, janeiro, fevereiro, era chuva direto. Agora nem é mais me falado, já que mudou o clima lá. Agora é muito seco. Mas era chuva direto, dia e noite chovendo. Então o que acontecia? As galinhas não botavam. As galinhas paravam de botar. E a gente ficando lá com uma vontade, porque não tinha muita coisa para comprar na cidade. Você comprava assim, um lá que colheu uma abóbora, você comprava a abóbora dele. O outro que colheu uma lata de feijão, você comprava uma lata de feijão dele. Era tudo assim, um comércio muito mínimo. Não tinha quase nada, né, de produtos assim para você comer. E a gente com uma vontade de comer ovo. Deu uma vontade de comer ovo, que era uma coisa, justamente porque as galinhas não botavam, né? Só devia ser por causa disso. Então eu me lembro muito bem um dia, nós sentamos na mesa para almoçar, e aí, ai, que vontade de comer ovo, né? Pois é, vamos dar graças pelo alimento. Demos graças pelo alimento, aí, senhor, se o senhor puder arrumar um ovo para a gente comer, a gente vai ficar muito contente, né? Cara, eu acabei de orar, bateram na porta. Bateram na porta, eu abri a porta, era o prefeito. O prefeito era assim, né? Uma pessoa comum da cidade. Ô, professor, eu chamava de professor porque eu que dava aula no ginásio lá. Professor, eu tinha umas galinhas lá na fazenda, ele tinha uma fazenda em outro lugar, né? E elas botaram demais esses dias e não tem o que fazer com tanto ovo. Eu trouxe uma cesta de ovo para vocês. A gente quase caiu de costas. A gente quase caiu de costas. Essa é a fé. Essa é a fé. É uma coisa que o Espírito Santo nos dá e às vezes nos faz ver resultados de coisas tão simples assim. Eu me lembro a minha filha tinha 6 anos de idade, mais ou menos, e ela tinha se convertido, sabe? Ela tinha se convertido já pequenininha. E ela queria ganhar uma bolsinha de cinto. Tinha um cintinho assim, que estava na moda das crianças, uma bolsinha, uma pochetinha assim, que amarrava num cinto assim, né? Então ela falava assim, eu quero ganhar uma bolsinha de cinto. E a gente falava assim, ora ao Senhor, né? Se o Senhor der, ele vai dar para você. Ora a Ele, pede para Ele, né? Pai e mãe miserável, né? Poderia ter comprado a bolsinha. Mas não sei por que nós estamos falando para ela orar. Ora para o Senhor, peça para o Senhor. Bom, aí nós fomos viajar, visitar meu sogro, minha sogra. Chegamos lá, sempre tinha uns presentinhos, né? Aí deram os presentinhos para ela e o outro para o meu menino. Aí ela abriu assim o pacotinho. Quando ela abriu o pacotinho, era uma bolsinha. A minha sogra não sabia. Era uma bolsinha. Mas na hora que ela abriu assim, os olhinhos dela brilharam, ela olhou para a gente e falou assim, mãe, o Senhor! Ela reconheceu que aquilo era a resposta da sua oração. Sabe que coisa preciosa uma criança poder aprender desde pequena isso. Que fé, as coisas realmente acontecem, mas de acordo com a vontade do Senhor, não com a nossa vontade. Então aqui fala
a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, aqui é importante um detalhe. Aqui não fala que a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Ou a manifestação de curar. É os dons de curar, plural. Por quê? Porque essa manifestação vai acontecer de diferentes maneiras, em diferentes lugares. Não é um poder que ele tem. Não é uma coisa assim, hoje grande noite de cura e libertação. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Isso é gente que pensa que pode manipular o Senhor, pode manipular o Espírito Santo. Como se fosse o gênio da garrafa lá que você esfrega, sai o gênio e fala assim, pode falar 3 pedidos, né? Tem até as piadas desses gênios aí que fazem os pedidos. Então, isso é ridículo. Mas os dons de curar para situações específicas, como eram os casos que nós vemos em Atos. Agora, Paulo tinha o dom de curar? Não. Mas como é que ele curava as pessoas? Porque o Espírito se manifestava nele naqueles casos específicos. Porque se ele tivesse o dom de curar, ele não teria deixado o seu amigo Trófimo, eu acho que é, não é? Eu acho que é Trófimo, que ele deixa doente em Mileto. Deixei Trófimo enfermo em Mileto. Por que deixou Paulo? Porque não curou ele. Você não curou tanta gente? Não é assim que funciona. A cura era um sinal. Então, quando aconteceu as curas, era um sinal, porque deviam ter judeus por perto, eles iam ver aquela cura e podiam crer em Jesus, se converter. Por que ele mandou Timóteo tomar vinho para as frequentes enfermidades de estômago? Ora, Timóteo viajava junto com Paulo. E se tinha frequentes enfermidades de estômago, quanta chance Paulo teve de pôr a mão na barriga dele e falar assim, eu te curo, e não curou? Como é que fez? Como é que é isso? Então nós entendemos que sinais, maravilhas, milagres foram dados pelo Espírito Santo como para situações em que isso se fazia necessário, principalmente na presença de judeus. E aí vem a outra operação de maravilhas, no versículo 10, né? Isso aqui pode ser coisa como expulsar demônios, pode ser coisa como levantar, ressuscitar um morto, que eram aquelas coisas mais chamativas. Quando nós lemos lá do Filipe, acho que nós não lemos lá, né? Eu li numa outra live. Podemos até ler em Atos 8, versículo 5. Veja como a pregação de Filipe andava junto com os sinais e maravilhas. Atos 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Muito importante isso. Ele não pregava uma religião, ele não pregava uma igreja, ele não pregava um pregador, ele não pregava a si mesmo. Pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Agora, você vê que todas essas maravilhas, embora pudessem levar alguns a crer, não é? Levava também o malandro desse Simão o Mago a querer comprar esse poder. Então é sempre assim, né? Onde o Senhor está operando, Satanás não perde tempo de colocar um dos seus servos lá para querer pegar uma casquinha. Então, a outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outra o dom de discernir os espíritos. Esse discernir os espíritos, eu acho que tem mais a ver com detecção. Por exemplo, quando ele fala isso logo depois de profecia, né, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia é falar da parte de Deus. Agora, ele
ele dá a contrapartida do dom da manifestação em profecia. Qual é a manifestação? De discernir os espíritos. Discernir se aquilo que está sendo falado realmente é do Espírito de Deus. Ou aquela pessoa está sendo influenciada por um espírito imundo. Percebe? Então você tem que ter o tino de ouvir e falar assim, essa não é a voz do meu pastor. Isso é o dom ou manifestação de discernimento de espíritos. Há outra variedade de línguas, que nós vamos falar mais no outro capítulo, que responde especificamente para ordenar esse dom de línguas, né? A outra é a interpretação de línguas, porque não adianta nada você falar uma língua estrangeira e outro não interpretar. E sempre lembrando, não existe língua de anjos, ok? Porque geralmente pego aquela passagem que Paulo fala assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Isso não queria dizer que ele falava a língua dos anjos. Porque tem um outro lugar que ele fala assim, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado. Mas ele não fez isso. Ele não ia fazer isso. Percebe? Ele está fazendo suposições. Isso é uma maneira de falar. É como eu falar assim, ainda que eu fosse presidente dos Estados Unidos, eu não ia comer feijão hoje. Mas eu também nunca ia ser presidente dos Estados Unidos, percebe? Então é uma expressão que ele usa lá, ainda que eu falasse a língua dos anjos, porque nenhum anjo na Bíblia falou outra língua que não fosse a língua da pessoa com quem ele estava conversando. Então é uma bobagem muito grande esperar que os anjos falem uma outra língua. E anjo também é anjo, né? Para eles se comunicarem entre eles devem ter uma capacidade muito diferente de só falar, como a gente fala aqui. E que mais no versículo 11, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente, aqui também um outro ponto importante, lá em cima nós vimos no versículo 7, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se não tiver utilidade, descarte. Descarte. Para o que for útil. O Espírito não vai dar uma inutilidade para você se exibir. Olha, gente, eu faço aparecer uma bolinha na minha mão. Isso quem faz é mágico de salão. Muita gente faz, né? Olha o que eu consigo fazer. Eu arranco esse dedão aqui, ó. Eu tiro o dedão da mão, olha só. Oh, eu tenho o dom de arrancar o dedão e botar o dedão de novo na mão. Eu pego isso eu faço para as crianças, elas ficam... que arranco o dedão da mão. Então, não é truque para você fazer apresentação em palco. Não é prestidigitação que chama, né? Mágica de salão. Não é isso. O Espírito dá para o que for útil. Ele não vai fazer nada para a pessoa se exibir. O Senhor Jesus nunca fez um milagre ou um sinal para proveito próprio, para se exibir. Tudo o que ele fez tinha a ver com o que ele ia ensinar aos outros, ou o que ele ia fazer para dar uma lição para alguém, ou para alimentar uma multidão, ou algo assim. E aqui a contrapartida disso, no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, conforme ele, Espírito, quer. Então não depende de você, fala assim, eu quero também fazer isso, amanhã eu quero aquele dom lá. Não, é o Espírito Santo que vai repartir a cada um como ele quer. E para uma coisa útil, para ter utilidade. Agora, ele vai abrir um outro assunto aqui, a partir do versículo 12, que é assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são só corpo, e assim é o corpo também. Eu acredito que aí já entraria mais algumas horas de conversa para abordar esse outro assunto aqui. Então, até aqui só. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.